Tudo bem, 4h25, professor Hudson Miranda. Agora sim, uma ótima tarde. Tudo bem comigo? Tudo bem conosco, né? Graças a Deus, tudo bem. Agora nós vamos caminhar aqui com esse assunto nosso. Vamos lá. Eu deixei no ar aqui o seguinte, professor. Período eleitoral, gente na rua fazendo campanha, Sim. né, pipocando aí a bandeiraço, buzinaço, papelaço, que espalharam de papel Sim. pelas ruas, foi brincadeira. Claro. E de repente cria-se, né, primeiro eu vou no lado do candidato, cria-se a expectativa de que, mesmo que não vá conseguir 70, 80, 90 mil votos, como é uma eleição majoritária, se consiga um valor suficiente para se colocar na posição de um político respeitado dentro daquilo que ele pretendia como voto. Como é que fica a cabeça, professor, na opinião do senhor, do candidato, né, que investiu, que teve tempo, que teve desgaste, inclusive com a própria família, que normalmente tem esse desgaste. Como é que fica a cabeça dessa pessoa num momento como esse? Não deu, vamos partir para outra, dá um gostinho amargo. Você imagina mais ou menos o que pode estar passando na cabeça das pessoas que se candidataram, trabalharam e não conseguiram pleito? Olha, Roberto, depende muito de como você encara uma campanha, né? E como é que você encara as possibilidades que se residem num projeto, quando você aposta num projeto. Quando você aposta num projeto, ele tem chances, de acordo com o seu planejamento, por mais chances que ele tenha de ser exitoso, reside ali uma possibilidade, mesmo que seja residual, mesmo que seja mínima, de que não funcione a proposta, né? Talvez não porque ela não seja uma boa proposta, mas porque naquele momento, naquelas circunstâncias, com aquele público, aquelas características, aquele momento, ela não tem a ressonância, não encontre, né, um espaço adequado para aquela discussão suficiente para levar você à vitória. Era aquilo que o povo queria naquele momento. Exatamente. Traduzindo, seria isso. Mesmo que seja Mesmo que eventualmente possa ser uma boa proposta, né? Isso não significa que todos os projetos exitosos são boas propostas, nem que todos os projetos que não foram eleitos sejam projetos ruins. Ok? Então, quando você parte desse conceito, você encara a campanha com mais civilidade, e a possibilidade de você não ser eleito não destrói a sua vida, né? Evidentemente que ninguém faz um banquete para comemorar a derrota, mas as pessoas podem recebê-la de uma maneira um pouco mais tranquila, certo? Agora, evidentemente que tem pessoas que não admitem a possibilidade de rejeição, né, do seu projeto, né, de desaprovação de um projeto. Então, elas só sabem lidar com uma possibilidade, a possibilidade de vitória. E, evidentemente, cada um vai receber, cada um que tenha esse perfil, vai recebê-lo de uma maneira diferenciada, mas, em resumo, em essência, eles recebem de uma maneira agressiva, né? De uma maneira a não compreender e, muitas vezes, não estar nem disposto a compreender por que seu projeto não teve êxito, não teve sucesso. Muitas vezes aí eles ficam procurando culpados, né, sem fazer uma análise crítica do que isso representa, né, e que lições essa não eleição pode representar para a sua carreira política, para o desenvolvimento dos seus futuros projetos, né, para novas caminhadas, novas alternativas. Talvez foi um erro de linguagem também, né? Talvez foi uma estratégia ou um conjunto de estratégias colocados, embora boas estratégias, mas colocados de maneira indevida para aquele público, né? Quer dizer, eu acho que é hora de você fazer um balanço, mas um balanço crítico, né? Um balanço crítico que respeite os adversários que venceram e que respeite democraticamente a opinião do eleitor, que é soberano num processo como esse, né? Então, a opinião do eleitor, ela se analisa, mas não se condena, né? Porque ela traz consigo uma série de informações vitais para todos os agentes sociais, seja a imprensa, né? Seja a sociedade como um todo, seja os educadores, né? Sejam os políticos nas mais variadas esferas, então, seja o judiciário, seja todos os atores que fazem parte da sociedade, todas as instituições, elas podem usufruir das informações que as eleições trazem, os resultados das urnas trazem.
Então não é hora de fazer condenações, né? E nem de caça às bruxas, mas é hora de fazer uma análise madura, adulta, né? Sincera, abrangente, né? Para que a gente possa cada vez mais crescer, desenvolver o processo democrático, que é um processo que pode não ser um processo perfeito, mas é aquele que se apresenta da melhor maneira para a gente conviver do jeito que a gente precisa conviver, né, com os outros. Ok. Final de semana, o que me chamou a atenção, professor, a gente, até na madrugada que antecedeu a eleição do domingo, do sábado, eu acordei, abri o portão da minha casa lá na Rua Ébano, no bairro Floresta, e de repente me deparei com um tapete de papéis, mas muitos, inclusive tinha um lá que tinha uns 50 com a mesma cara na porta. E eu vi um casal, eu cheguei a comentar aqui no programa, um casal comentando o seguinte: eu não voto num candidato desse. E passei por eles, até falaram outras coisas, e vim com isso na cabeça. Falei, poxa vida, essa estratégia aí, será que é uma estratégia correta? Hoje, como é que o senhor analisa esse tipo de estratégia, que era coisa do passado, que o eleitor não sabia nada, e ia lá, vou pegar esse papel aqui no chão e vou votar nesse aqui mesmo. Isso funciona, na opinião do professor? Olha, Roberto, acho que para a gente comentar as eleições, a gente precisa, acho que, discutir algumas coisas importantes. Eu até trouxe alguns aspectos para a gente tocar. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto, inclusive não só da questão dos folhetos, mas de uma série de questões ligadas a essas eleições, e as eleições como um todo. Muito bem. Primeira coisa, eu acho que a primeira questão importante é como alguns líderes políticos não foram reeleitos, né? Tiveram uma rejeição na urna. Os seus projetos, desta vez, não passaram. Eu acho que isso requer uma análise que não vai ser um dia ou 2 dias que nós vamos compreender esse fenômeno. Nós precisamos nos debruçar sobre eles, sobre este fenômeno, para a gente entender o que isso quer dizer. Eu acho que isso é papel nosso, da mídia, isso é papel dos educadores, dos estudiosos sociais, né, dos partidos políticos, né. Você vê, por exemplo, como o Tasso Gereissati, né, o Arthur Vigílio, são grandes lideranças, né, que não foram reeleitas, o Heráclito Fortes, né, a própria Heloísa Helena, também, né, se candidatou ao Senado por Alagoas, ficou em 3º lugar, né, a questão do Mão Santa, também, né, não foi reeleito, o José Genuíno também não foi, tá certo? Então, acho que esses são alguns exemplos, não são os únicos, mas são aqueles que chamaram mais atenção pelas lideranças, pelo histórico, né, que tinham, e que continuam tendo, obviamente, isso é o legado político deles, a bagagem política que eles têm, mas em algum momento neste momento a população falou, não, neste momento não vai. E não foram, tá certo? Então, isso requer um estudo, né, um olhar mais atento de todos nós, para entender o que isso significa, porque isso tem um significado. Né? Quando líderes desse quilate, o próprio Collor, né, que deve voltar agora ao Senado, porque ele foi eleito no pleito anterior, e o Senado são 8 anos, e você não renuncia no Senado, né, para concorrer. Você se afasta, se candidata, e se você não ganha, você retorna. Não é isso? Isso. Então, o Collor deve retornar porque ele foi eleito no pleito anterior. Então, ele tem 8... vai cumprir o restante. Ele vai cumprir o restante. Ele cumpriu a metade do mandato, se afastou para candidatar-se ao governo de Alagoas, ficou em 3º lugar, ou seja, não foi para o 2º turno, então ele deve retomar. Há exemplo do que me parece que deve acontecer com Hélio Costa, se não me falha a memória. Ele continuou como ministro Não, ele continuou como senador. Como senador também. Como senador. Porque ele é do pleito passado, então ele tem 8 anos. Né? Ele foi ministro, se afastou para ser ministro, continuou afastado para concorrer ao governo de Minas, perdeu, né, no 1º turno, então ele deve retomar a cadeira dele no Senado. Tá certo? Muito bem. Então, outra constatação importante é que, ao contrário do que muitos imaginavam, a configuração do Congresso, seja a Câmara ou o Senado, em termos de distribuição de poder nos partidos, não teve mudanças significativas em termos numéricos. Aí eu não estou falando em termos qualitativos, né, que a renovação da Câmara parece que me superou 40%, se não me falha a memória. Né? Então, aí realmente houve uma mudança que a gente só vai saber qualitativamente quando esse Congresso começar a funcionar.
certo? Que houve uma renovação substantiva, houve um pouco mais de 40%, não é pouca coisa de renovação. Agora, em termos de distribuição de poder partidário, aí essa renovação não teve grande relevância. Né? Quer dizer, a distribuição continuou basicamente entre os mesmos partidos. Né? A mudança foi muito sutil entre alguns partidos. Certo? Bem, eu acho que isso são alguns dos aspectos que a gente precisa observar. Bem, e os outros aspectos? Aí você teve, por exemplo, o susto da Marta Suplicy, ok? Que também tem significado. Por pouco, o Netinho... ficou em terceiro, né? Ficou em terceiro por muito pouco, né? O índice foi muito baixo, e graças justamente àquela questão ligada à agressão doméstica. Né? Ele bateu no repórter e depois bateu. Exatamente. Teve um histórico de agressão com a imprensa e com a esposa. E ele botou a culpa hoje na entrevista que ele concedeu, que a imprensa seria culpada da derrota dele. Mas sempre é assim, né? A culpa tem que ser de alguém, né? Exatamente. Quem bateu na mulher dele foi a imprensa, né? Não foi ele. Exatamente. Então a imprensa se auto agrediu, né? E a mulher é culpada também por ter apanhado. O professor continua comigo, eu vou para o intervalo, vamos para o nosso bloco, a gente volta para a segunda parte, vamos ter mais 2 blocos ainda. Ok. Rápido intervalo, a gente continua aqui com o professor, psicólogo, consultor Hudson Miranda. Fique ligado, até já. Agora 4h39, professor, educador, psicólogo Hudson Miranda. Vamos continuar o assunto aqui. A gente falava sobre Paramantério Netinho, né? Que tentou também a eleição para senador, foi bem votado, diga-se de passagem, em São Paulo, mas chegou em terceiro. E alguns aspectos, como agressão à esposa e à imprensa, acabou tirando, né, do Netinho a condição de chegar ao Senado. Sim, inclusive a gente tem que considerar justamente o crescimento, a arrancada do Aloysio Nunes, né? E considerar também que em Minas, Pimentel também esteve muito próximo do Itamar Franco. Tudo isso tem significado, né, Roberto? Agora, eu acho que é importante a gente tocar num assunto que virou o assunto do momento, que é a questão do Tiririca, né? É importante a gente entender, eu comecei a refletir sobre o quanto a gente está muito concentrado na discussão do Tiririca, mas eu acho que o problema é muito anterior a toda essa questão. Em primeiro lugar, Tiririca é um personagem, né? A Tiririca é um palhaço, tá certo? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa também refletir sobre essa questão. Será que se o Sassamutema, será que nós poderíamos registrar o Sassamutema? Será que nós poderíamos registrar a Rainha da Sucata? Né? Será que a gente poderia registrar esses personagens e se candidatar? Entendeu? Então, eu acho que... ou será que ele teria que ir sem... porque o Tiririca não fica 100% vestido daquela maneira, né, falando daquele jeito. Né? As pessoas devem ter acompanhado a entrevista dele após a vitória como um cidadão comum. Tá certo? Se não me falha a memória, chama Everardo, não é isso? Everardo. Pois é. Então, quem deu a entrevista foi o Everardo. Ok? E, a partir daí, você viu uma coisa que você não viu durante a campanha. Você viu um outro personagem. Verdade. Não é? Verdade. Então, isso também nos faz refletir sobre até que ponto, antes de tudo isso, ele teve que ser convidado pelo partido, ele teve que ser aprovado pelo partido, certo? E depois teve que ser registrado para concorrer às eleições. Você não concorre às eleições do nada. Existe um processo para isso. O processo todo, né? Até chegar no pleito. Até chegar nesse ponto. Então, assim, eu fico me imaginando, né, se o Chico Anísio resolvesse concorrer, não como Chico Anísio, mas como um dos seus mais de 200 personagens. Se o Jô Soares resolvesse também fazer a mesma coisa. Se a Fernanda Montenegro resolvesse concorrer como Bete Gouveia, que tal? Bento Carneiro, vampiro brasileiro. Não é? Então, eu acho que a questão, ela vai além do Tiririca, porque o Tiririca, enquanto cidadão, ele pode concorrer sim, né? Quer dizer, enquanto Tiririca, é um outro personagem, é um outro desempenho, é um desempenho artístico, né? Mas eu acho que, será que nós poderíamos permitir, né? Será que a democracia admite que o personagem faça campanha para o personagem?
Eu acho que isso nós precisamos refletir. Isso acaba não confundindo a cabeça também do cidadão que vai votar? É isso que eu estou achando. Eu acho estranho, né? Como é que imagina se o Lima Duarte fosse candidatar-se como Sassamutema. O que o eleitor ia achar disso? Né? Então eu acho muito perigoso o precedente do personagem se candidatar, né? De na cédula ter o personagem, né? E o personagem fazer campanha para o próprio personagem ser eleito. Imaginem, é uma ficção. Quer dizer, você vai estar elegendo um personagem. A ficção, quer dizer, era a mesma coisa da Regina Duarte não candidatar-se, mas candidatar através da Rainha da Sucata ou da Viúva Porcina. Né? Então, assim, é preciso a gente rever essas questões, ou do Roque Santeiro, né? E não ser o José Wilker. Ok? Então, eu acho que nós precisamos rever essa questão. Ok? O agravante não é o STE, porque a gente fica colocando o peso sobre os juízes do STE, do Supremo Tribunal Eleitoral. Mas e o cidadão? E aí você tem a outra dimensão, que é o cidadão que lá o coloca. Porque ele não foi eleito, né, por qualquer um, ele foi eleito com mais de 1,5 milhão de votos. Muita coisa. É muita coisa. Né? Quer dizer, é mais de 1,5 milhão de cidadãos e cidadãs que decidiram apertar o número dele. E não apertaram por equívoco, porque aparece a foto, aparece tudo. Apertaram, confirmaram. Isso se deve a quê, professor? A pessoa, o eleitor que está querendo votar com protesto, o eleitor que gostou demais do marketing que ele fez, o eleitor que queria novidade. Não, isso é um voto de protesto, a maneira de dizer, olha, nós não estamos satisfeitos como as coisas estão. Né? Mas eu acho que tudo isso, Roberto, passa por uma coisa extremamente importante, que é a agenda positiva. Né? E da responsabilidade, a mídia de vez em quando tem uma dificuldade de discutir o seu papel e a sua responsabilidade. Mas eu acho que precisa ser discutido. Eu acho que a mídia tem uma responsabilidade muito grande, às vezes paira sobre ela um peso muito forte, mas é o ônus, né, e o bônus de estar em determinados lugares. Né? Então, se você pertence à mídia, eu acho que é preciso que se faça uma reflexão geral. Né? E tudo que eu falo, não preciso ficar falando aqui que tem exceções, porque tem. Certo? Em todos os sentidos. Sim. Você repara o sentido negativo ou positivo. Então, não preciso ficar repetindo aqui que tem exceções, mas, de maneira geral, o que a gente tem observado é que nós pautamos a nossa mídia, seja impressa ou não impressa, numa agenda negativa, ou seja, nos escândalos, né, no que não gostamos, no que não deve ser. Mas eu acho que também nós precisamos colocar como pauta, né, a agenda positiva. Ou seja, nós temos 34 ministérios. Né? Se não criaram algum, eu não fiquei sabendo, mas nós temos 34 ministérios. Desses 34 ministérios, você que está me ouvindo, ou nós aqui no estúdio, nós sabemos o balanço dos últimos 8 anos, ou dos últimos 16 anos desses ministérios? Nós não sabemos. Né? Quantas reportagens foram publicadas sobre um balanço, por exemplo, do que foi feito, não o que foi deixado de fazer, mas o que foi feito realmente no Ministério das Cidades, no Ministério das Telecomunicações, no Ministério de Minas e Energia. Tá certo? Às vezes a gente tem coisas muito pontuais, mas eu acho que a gente tem que ter uma agenda de discussão, porque acontecem coisas importantes em todos esses ministérios, todos os dias, coisas que mexem com a vida do brasileiro de norte a sul do país. E nem sempre a gente fica sabendo. A maioria das vezes a gente não fica sabendo, porque são feitos recortes, né? Muitas vezes recortes mal feitos, inclusive, grosseiros, sobre o que está acontecendo. Né? E aí, sobre a ditadura da edição, nós somos submetidos, muitas vezes, a uma lavagem de informações que podem não corresponder totalmente à realidade. E muitas vezes não correspondem. E aí eu não estou falando do partido, da situação, estou falando de qualquer partido. Todos nós estamos sujeitos a isso, porque essa lógica pode atingir qualquer um, pode atingir qualquer partido, que esteja no poder ou não. Ok? Então, acho que nós precisamos defender uma mídia que seja capaz de ter uma agenda também mais proativa, porque quando você começa a focar só o negativo, você começa a mostrar, a estabelecer um conceito de que as instituições não se sustentam. E nós sabemos onde isso pode dar. Porque quando a gente se
a democracia, as instituições democráticas não se sustentam, estão tão frágeis assim, estão dilaceradas, o que nos sobra como alternativa? Foi feito um marketing em cima disso aí O quando que o Lula nos sobra ganhou, como né? alternativa? Nos sobra como alternativa possibilidades autoritárias. Sim, porque quando o Lula ganhou, professor, foi colocado, a gente tinha uma imagem negativa lá fora, Sim, e de repente fizemos aqui, o Brasil fez um marketing fantástico lá fora, que o Brasil era totalmente diferente daquilo que a gente falava, inclusive. sim. Aqui só tem ladrão, aqui os políticos são péssimos, aqui o país não anda. E a coisa inverteu de uma maneira assustadora, inclusive lá fora, Sim. onde se respeita mais o Brasil através da divulgação de uma mídia bem feita em relação ao país. Sim, mas quantos na mídia falam sobre isso? Muito poucos. E quando falam só criticando. Não, parece que a agenda do governo Lula, por exemplo, né, se resumiu à área externa, a apoio ao Ahmadinejad, não é? Irã. O Irã e a questão ligada a Honduras. Quer dizer, só focam as questões mais críticas e delicadas. Tem Ok? muita coisa boa também que Mas poderia tem ser muita mostrada. coisa boa. Você acha que o Itamaraty resumiu suas atividades a somente isso? Então eu acho que nós precisamos, quer dizer, se você sair perguntando por aí às pessoas a importância da política externa e como isso representa negócios, entrada de dinheiro, né, turismo, né, investimentos nas mais variadas áreas, né, divisas importantes, né, que melhoram a nossa economia, que fortalecem a nossa economia, tanto no governo Fernando Henrique, quanto no governo Sarney, quanto em todos os governos democráticos, né, cada um deu a sua contribuição. Mas será que nós, enquanto mídia, estamos sendo capazes de traduzir isso em informação concreta, né, para a sociedade? Eu acho que nós já estamos maduros o suficientes para não confundir crítica com escolha institucional, porque eu acho que cada rádio, televisão, jornal, embora seja uma concessão pública, tem a sua tendência política, e não há nenhum pecado nisso, né? Mas eu acho que nós temos que descolar, saber diferenciar o que é um editorial, o que fala pela instituição na sua escolha efetiva, da informação que deve ser levada ao público, independente de onde ela venha. Independente, né, de Independente quem do partido, seja, independente do candidato. partido, candidato, de quem seja oposição ou situação. Deixar a imprensa marrom, chamada marrom, de lado. Exatamente. E levar né? até a população o que de fato realmente está acontecendo. Exatamente, porque não se enganem, não pense que a Mas imprensa... não é um jogo de interesse também, por baixo aí, Mas principalmente das grandes empresas de comunicação? Sim, mas eu acho que esse jogo de interesse também não é pecado. Desde que ele seja menos hipócrita, que ele seja mais claro, mais transparente, né? Mas que você reserve um espaço adequado e compatível com a concessão pública para que a realidade possa se estabelecer, para que o ouvinte, o leitor, o telespectador, o internauta, possa efetivamente fazer o seu juízo de valor, a sua escolha, baseado numa informação que não seja o tempo inteiro tendenciosa. Pessoal, eu tenho 5 minutos só de programa aí agora, para a gente encerrar. E o senhor falava sobre a divulgação através da mídia, sobre as coisas boas que o Brasil fez e mudou aí até a concepção do pensamento, né, dos europeus, dos americanos. Como o senhor imagina hoje o Brasil pós-Lula? Olha, eu acho que antes da gente falar esse Brasil pós-Lula, eu acho que não vai dar tempo da gente falar nesses 5 minutos. Existem outras provocações. Então, quarta-feira a gente vai falar um pouco mais. Eu acho que existem provocações que são muito importantes, Roberto, que a gente precisa fazer. Ontem o Anselmo Góes, né, que é o colunista do Globo, Sim. ele estava num debate na TV Brasil e ele falou uma coisa que eu achei interessante, eu acho que nós precisamos refletir sobre ela. Por exemplo, da qualidade da votação para a Câmara e para o Senado, né, que muitas vezes nós estamos votando Câmara e Senado, compondo Câmara e Senado, pior do que uma Câmara de Vereadores de 5ª categoria. Né? Eu acho que não. Eu acho que o que está acontecendo é inverso. Eu acho que todo o raiz do problema está exatamente porque a maioria das câmaras de vereadores são de 5ª categoria e isso vai se repetindo já nesse exercício tão próximo. Daqui 18 meses, aproximadamente, nós vamos ter vereadores batendo na nossa porta, candidatos, né? Vereadores batendo na nossa porta, ora para se reeleger, ora para se eleger. Sim. Não é verdade?
E o que nós sabemos da atividade da vereança, né? Da atividade da Câmara Municipal? Então, acho que nós temos que começar bem próximos de nós, bem próximos. E a gente não começa a fazer essa reflexão isso. tem que ser feita. Então, acho que essa reflexão precisa ser feita já. E é o que nós não estamos fazendo. Quer dizer, a própria mídia também precisa refletir. Os educadores, nós precisamos de um processo de educação política, de conhecimento, né, das ideias, da formação partidária. Né? Nós precisamos quebrar esse tabu. Né? Esse comportamento é muito importante, de mudança de percepção. E a gente só muda de percepção quando a gente passa a conhecer. E a gente só passa a conhecer quando você abre a possibilidade, renuncia ao preconceito, né? E passa a entender historicamente como é que as coisas acontecem. Aí sim você passa a ser um cidadão mais bem informado, você passa a fazer escolhas mais interessantes, que são sustentadas, né, por conhecimento. Ok? Então, eu acho que essa questão está faltando em submedida nas nossas instituições. E, às vezes, a gente fica, por exemplo, mas o STE não julgou a questão da ficha limpa. Ora, e por isso nós estamos sobre uma situação com mais de 200 candidatos sob júdice. Não é verdade? Mas ficou para depois. Pois mas só que, olha para você ver, esses candidatos eram sabidos, era do conhecimento público, que eles tinham ficha suja. Problemas com a justiça. Ok? Aí nós despejamos nesses candidatos mais de 8 milhões de votos. Justamente aqueles que estão aí Justamente. respondendo. Então, evidentemente, que esta situação não foi causada pela questão do STE. Isso foi causado exatamente pela condição do eleitor que deixou isso acontecer. Perfeito. Né? O cidadão que foi lá, sabendo que o sujeito era ficha suja, ou sujeito ou sujeita, né? E o elegeu. Então, obviamente... Sabendo já, deu seu voto sabendo. Nós não podemos esquecer que o STE, toda essa questão de mudança de legislação ocorreu muito recentemente, né? E que o STE... Está gateando, né? Está gateando ainda. É um caminho. E que o STE tem que ter a responsabilidade, obviamente, a cautela, né? Por ser um espaço de definições importantíssimos. E ele não pode sair voltando atrás de 2 em 2 minutos, de 2 em 2 dias. Perfeito. Professor, na próxima quarta nós vamos continuar esse assunto e outros assuntos mais, está muito interessante. Sim. O programa está terminando, daqui a pouco tem o Vale em Notícias com o comando Vale Notícias, com o comando da Janaína Oliveira. Tem que acostumar, o programa estreou ontem, está muito bacana, um show de informações para você. Agradecendo ao professor Hudson Miranda, educador, psicólogo, pela participação. Quarta, se Deus quiser, estamos juntos mais uma vez. Nilson, obrigado aí pela competência na mesa de som. Bom trabalho para o Augusto Ipanema, que está sumido. E bom trabalho para a Janaína, que chega agora com as principais informações do Vale do Aço. A todos um grande abraço, fiquem com Deus e amanhã a gente se encontra, se Deus quiser. Você aí com o radinho ligado, eu aqui comunicando com você, porque